Bom dia, turminha. Vamos lá? Nossa aula de História. Eu quero que vocês abram o livro para mim, por favor, na página 148. Aí, na página 148, nós vamos começar a unidade 6, tá? E vai falar: os nomes dos lugares têm história. Os nomes dos lugares têm história. Ou seja, os lugares a qual nós frequentamos, que nós vamos, eles possuem uma história, eles possuem um nome, tá? Ao observarmos aí essa imagem, né, nós vemos aí, ó, o supermercado Tropeiro, o Hospital Público Marajoara, né? A Escola Municipal Pindorama. Nós vemos também o nome das ruas, tá? E por que será que as coisas, os lugares têm nomes? Eles têm nomes para que nós possamos identificá-los, que nós possamos chegar até eles, tá bom? Então, aí na unidade 6, nós vamos ver um pouquinho sobre os espaços públicos, os espaços privados e os espaços domésticos, tá? Então, os espaços de convivência. Você sabe o que é um espaço público? E um espaço privado? Os locais denominados espaços públicos pertencem aos cidadãos, às pessoas. Por isso, eles são administrados pelo governo ou por instituições públicas. Como exemplo, podemos citar as ruas e avenidas, praças e praias, sedes de governos, escolas e os museus. E também os hospitais públicos, tá? Ou seja, gente, espaço público é um espaço que pertence à população, ao cidadão, às pessoas, né? E que são administrados por quem? Por uma única pessoa? Não. São administrados pelo governo ou pelas instituições públicas, tá? Os espaços públicos, eles possuem horários e regras para o seu uso. Tem as regras de convivência que devem ser respeitadas por toda a população. Já os espaços privados correspondem aos locais que pertencem a uma família, empresa ou a um grupo de empresas ou pessoas. Os espaços privados são administrados pelos seus proprietários, que organizam as regras de uso para as pessoas que vão frequentá-lo, que vão frequentar este lugar. Como exemplo, podemos citar as escolas e os hospitais privados, os espaços de trabalho, como escritórios e empresas. Um exemplo para vocês, gente, é o seguinte. Aqui em São José do Rio Preto, nós temos o hospital de base, e o hospital de base, ele é um hospital público, né? Ou seja, quem administra é o poder público, tá bom? Então, é o governador que administra este hospital. Aliás, que é um hospital de grande referência a nível nacional e, às vezes, até mesmo a nível mundial, tá? Se nós pensarmos, por exemplo, o Hospital Santa Casa, é um hospital particular, ou seja, são algumas pessoas que são proprietárias, né, desse hospital, um grupo de pessoas, e que administram este hospital.
tá? Então, só para vocês entenderem aí um pouquinho a diferença do público e do privado, tá? Alguns espaços privados podem ser frequentemente livremente pelas pessoas, como, por exemplo, lojas, supermercados, shopping centers, tá? Por exemplo, o shopping, ele é um espaço privado, ele tem os empresários, que são os proprietários do shopping. Porém, ele é um espaço de circulação pública, todos podem circular livremente por ele, tá bom? Aqui em cima, nós vamos ver aí a foto da Prefeitura da cidade de Juazeiro, na Bahia, tá? A Prefeitura é um espaço público, administrado pela Prefeitura, pelo governo, tá? Essa foto foi tirada em 2018. E aqui embaixo nós estamos vendo um espaço privado, no caso aqui é um supermercado, em que é possível que as pessoas andem livremente, desde que respeitem as regras que existem, tá? Continuando, o espaço privado. O espaço privado, bastante diferente dos exemplos anteriores, é a nossa casa, é a nossa moradia. Ela é um local de acesso apenas à família que mora nela e as pessoas que são convidadas a visitarem o local. Por isso, esse espaço privado também é chamado de espaço doméstico, né? No espaço doméstico, quem organiza as regras de convivência e os horários são os próprios moradores, a própria família. Então, gente, o espaço privado, que é o espaço doméstico, é a nossa casa, né? Na nossa casa não pode entrar qualquer pessoa que quiser pode entrar aqui? Não. Quem entra aqui são os moradores e as pessoas que forem convidadas, tá? E as regras no espaço doméstico são feitas pela família, pai, mãe, filhos, tá bom? Continuando, aí na página 152, está pedindo assim: observe as imagens e identifique a qual espaço elas pertencem. Se é público, vamos colocar letra A. Se é privado, vamos colocar letra B. Ou se é doméstico, vamos colocar letra C. Então, a primeira imagem que nós vemos aqui é a imagem de uma avenida, né? Uma rua, é uma avenida aí em alguma cidade. Então, é uma avenida, uma rua, é um espaço público, tá bom? Um espaço público. Aqui embaixo nós estamos vendo uma loja de tecidos, né? Essa loja de tecidos provavelmente tem um dono, então, portanto, ela é um espaço privado. Aqui embaixo nós vemos a imagem de um parque, uma imagem muito linda, né? Queria estar ali. Então, ela é um parque, ela é administrada pelo poder público, então ela é um espaço público, tá? Aqui, a outra imagem, ó, tem a família brincando em casa. Opa! A família brincando em casa. E, então, é um espaço doméstico, tá? A família aí brincando em casa é um espaço doméstico. Depois, embaixo, temos uma pessoa aí olhando as frutas, né? As verduras. Parece ser um mercado. O mercado tem um proprietário, tem um dono, é um espaço privado. E, por último, aí tem uma família maior que está realizando uma refeição, né? Portanto, é um espaço doméstico, tá bom?
Continuando, página 153, os registros de memória dos espaços de convivência. Além da organização e das regras de uso, os registros de memória dos espaços privado e público são diferentes. Nas moradias, os registros de memória trazem informações sobre a história da família, enquanto nos espaços públicos, os registros trazem a história de um grupo social, de um grupo de pessoas, de uma comunidade, ou a história de uma sociedade. Aqui nessa imagem, nós podemos observar aí as fotografias em uma casa, né, que são um exemplo de memórias de um espaço privado, são fotografias das pessoas, né? E aqui, Parque do Povo, é uma placa que identifica o nome, né, desse parque público, e com certeza aqui fala um pouquinho da história deste parque, certo? E o exercício número 2 fala assim: quando visitamos a moradia de uma pessoa, ela pode nos apresentar seus registros de memória, explicando os acontecimentos que estão por trás deles. Mas, se você quisesse conhecer a história de origem ou do nome de algum lugar público, como você faria? Por exemplo, se nós chegamos na casa de uma pessoa e a gente quer saber a história, os registros de memória, essa pessoa pode nos mostrar fotos, cartas, ou pode mesmo relatar, falar a história, né? Mas, em um lugar público, como que a gente fica sabendo? Por exemplo, o mercado municipal aqui de Rio Preto é um espaço público, né? Eu vou chegar lá para ele, vou falar para o mercado municipal e vou falar assim, me mostra suas fotos, né? Não tem como. Então, como que eu poderia ter esses registros de memória? Através de pesquisas. Eu posso fazer pesquisas em jornais, revistas, na internet, ou também eu posso estar perguntando para moradores antigos daquele local se eles sabem algum registro de memória sobre o local que eu estou querendo saber. Tá bom? Crianças, esta é a nossa aula por hoje. A semana que vem retornaremos com mais.